O sol de agosto caía como ferro incandescente sobre a estrada de terra que cortava o cerrado mineiro. Era o tipo de sol que não avisa, que não dá sombra, que entra pelo chapéu e sai pela nuca sem pedir licença. Secava a boca antes que a sede chegasse. Endurecia o chão em rachaduras largas que pareciam bocas abertas pedindo água que não vinha. Em 1908, naquela estrada que ligava o arraial de Santo Eusébio à fazenda mais respeitada da região, uma mulher caminhava sozinha. Dona Teresa Campos tinha 42 anos e carregava uma mala de couro desgastado na mão direita. A mala não era grande. Cabia nos braços de uma criança. Continha 2 mudas de roupa passadas com ferro ainda na casa da irmã. Um rosário de madeira escura que pertencera à mãe, um retrato pequeno guardado entre 2 lenços engomados e uma dignidade que nenhuma mala conseguiria comportar, porque essa ela carregava por dentro e pesava mais do que tudo o mais junto. Quem a visse passar naquela estrada poderia enganar-se. O vestido era escuro, de viúva, lavado tantas vezes que a cor já era mais cinza do que preto. Os sapatos tinham o couro murcho de quem andou léguas demais. O chapéu de palha protegia pouco contra aquele sol de agosto que não tinha dó. Mas havia na forma como ela andava, costas retas, olhar à frente, passo firme sem ser apressado, algo que não combinava com a imagem de mulher derrotada. Era o andar de quem escolheu um destino e vai até lá, mesmo sem saber bem o que vai encontrar. 3 meses antes, Teresa tinha casa. Não era uma casa grande, era uma casa de esquina, na rua principal de Santo Eusébio, com varanda de frente, quintal com pé de manga e poço de bom fundo. Tinha sala com 2 bancos de madeira que Manuel havia feito com as próprias mãos no primeiro ano de casamento. Tinha cozinha de fogão a lenha, onde ela havia preparado 20 anos de almoços, 20 anos de jantares, 20 anos de pão de queijo nas manhãs de domingo. Tinha um quarto com janela que dava para o quintal, e por essa janela entrava toda manhã o cheiro da manga quando estava madura e o canto do bem-te-vi que morava na goiabeira do vizinho. Tinha nome, tinha respeito. Tinha o peso construído por 20 anos de casamento honesto com Manuel Campos. Homem bom, de palavra, que nunca levantou a mão para ninguém, que pagava o que devia antes do vencimento, que tirava o chapéu para as mulheres mais velhas e dava bom dia com o olho nos olhos. Manuel não era homem de grandes ambições, era homem de trabalho constante e consciência limpa. Tinha uma pequena roça na beirada da cidade, vendia mantimentos para os fazendeiros da região, guardava o que sobrava com a seriedade de quem sabe que o amanhã é incerto. O que ele não sabia, o que Teresa só descobriu depois que ele foi embora, era que havia um homem observando tudo isso com olhos de quem calcula. Manuel morreu de febre em maio. Foi rápido demais para ser justo. 3 dias de calor alto. Delírio, o médico que chegou tarde demais. Na manhã do 4º dia, quando Teresa saiu do quarto para buscar água fresca e voltou, Manuel não estava mais. Estava o corpo de Manuel, que é uma coisa completamente diferente, e quem já passou por isso sabe. O enterro foi simples. A cidade foi, como cidade pequena vai, metade por respeito, metade por costume. O padre disse as palavras de sempre. A terra cobriu o caixão que o coveiro fechou. Teresa ficou de pé à beira da sepultura até que o último grupo fosse embora e só então voltou para casa. Ficou sozinha durante a semana do luto. Vizinhos trouxeram comida, sentaram um pouco, disseram as frases que se dizem nessas horas. Ela agradecia com educação e não chorava na frente de ninguém. Não porque não tivesse dor. A dor estava lá, enorme e quieta, como um móvel grande demais para o cômodo. Mas porque chorar na frente dos outros nunca lhe pareceu coisa de serventia. Doutor. Raimundo Valente apareceu no 12º dia após o enterro. Veio de terno cinza, chapéu de feltro, pasta de couro marrom.
Tinha 55 anos e a aparência cuidada de quem se olha no espelho com satisfação todas as manhãs. Cabelos oleados com brilhantina, bigode aparado, sapatos lustrados, voz mansa, ritmo de quem escolhe as palavras com cuidado. Não porque se importa com a verdade, mas porque se importa com o efeito. Teresa o conhecia de vista. Todo mundo em Santo Eusébio conhecia Valente. Ele havia assumido o cartório havia 6 anos, quando o tabelião anterior, seu Alcides, se aposentou e foi morar com o filho em Belo Horizonte. Valente veio de fora, de onde exatamente as histórias variavam, com boas referências e um sorriso que inspirava confiança nos primeiros 5 minutos de conversa. Ela o recebeu na sala. Ele tirou o chapéu, sentou-se no banco que Manuel havia feito, abriu a pasta com gestos medidos. Dona Teresa, venho com pesar no coração, mas também com obrigação profissional. Soube da perda do seu esposo, que Deus o tenha. Uma pausa calculada, cabeça levemente inclinada. Infelizmente, como tabelião desta cidade, sou obrigado a informá-la sobre certas pendências que o finado Manuel deixou em aberto. Teresa não entendeu imediatamente. Pendências? Um empréstimo contraído há 2 anos. Ele tirou um documento da pasta e colocou sobre a mesa com delicadeza. Valor considerável. Com a casa como garantia. Ela olhou para o papel. Assinatura de Manuel, firma reconhecida, carimbo oficial, data e hora. Tudo em ordem. Tudo falso. Meu marido nunca me falou de nenhum empréstimo, ela disse. Homens frequentemente poupam as esposas dessas preocupações. Valente respondeu com um sorriso suave que não chegava aos olhos. Não há nada de incomum nisso. Manuel me contava tudo. Com respeito, Dona Teresa, ele disse, inclinando-se levemente para frente. Os documentos estão em ordem. A assinatura foi reconhecida em cartório. Há testemunhas. Ele juntou os papéis com cuidado. Não estou aqui para criar problemas. Estou aqui para regularizar a situação antes que a questão seja encaminhada ao juiz. Se a senhora preferir resolver por via judicial, é claro que é seu direito. Mas esses processos costumam ser longos, custosos e desgastantes para uma senhora recém-viúva. Ela ficou olhando para ele por um longo momento. Havia algo naquele sorriso manso, naquela voz calculada, nos olhos que sorriam 1 segundo depois da boca, que ela não conseguia nomear, mas reconhecia com a parte do corpo que vem antes da razão. Preciso de tempo para analisar. Claro, ele disse, levantando-se. Mas a lei tem prazos. Uma pausa na porta. Boa tarde, Dona Teresa. Meus pêsames novamente. Ela ficou sentada no banco depois que ele saiu. Ficou olhando para a porta fechada por um tempo que não soube medir. Depois foi ao baú onde Manuel guardava os papéis importantes. Escrituras, recibos, contratos. E procurou por horas. Não havia nada. Nenhum papel de empréstimo, nenhum recibo, nenhuma correspondência com banco ou credor. Procurou na semana seguinte na casa de um primo de Manuel que havia trabalhado com ele nos últimos anos. O primo não sabia de nenhum empréstimo. Procurou no banco da cidade. Manuel não tinha conta lá. Procurou em cartório. Havia um registro de escritura da casa em nome de Manuel e Teresa, conjuntamente, datado de 16 anos atrás. Mas quando voltou uma semana depois para pedir uma cópia, o funcionário informou que o registro havia sido retirado para revisão e estava temporariamente indisponível. Em 15 dias após a visita de Valente, um oficial de justiça apareceu com notificação de execução de dívida. Em 30 dias, havia uma ordem judicial determinando a transferência da propriedade para cobrir o valor do empréstimo. Julgado em processo sumário, sem que Teresa fosse devidamente notificada para apresentar defesa. Ela tentou. Foi ao juiz, que a recebeu com educação e lhe disse que os documentos estavam em ordem e que o processo havia seguido os trâmites legais. Foi ao advogado de Santo Eusébio, que analisou os papéis, torceu a boca e disse que sem prova documental de fraude seria difícil contestar. Foi ao padre, que rezou por ela e disse que Deus proveria.
Foi aos vizinhos que a ouviram com pesar e não fizeram nada. No 50º dia após a morte de Manuel, Teresa saiu da sua casa com a mala de couro e o rosário da mãe. O oficial de justiça estava na porta. Ela passou por ele sem olhar para os lados. Não olhou para a varanda, não olhou para a janela do quarto, não olhou para o quintal com o pé de manga. Se olhasse, talvez não conseguisse mais andar. Os vizinhos viram pela fresta das janelas. Nenhum saiu. Ela foi para a casa da irmã Delmira, em Santo Eusébio mesmo, 2 ruas atrás. Delmira era casada com um homem quieto chamado Ernesto. Tinha 3 filhos ainda pequenos e uma casa que não tinha espaço sobrando para nada além do que já estava lá. A irmã a recebeu com abraço e lágrimas genuínas. Nos primeiros dias foi assim: irmandade de verdade, dor compartilhada, conversas longas à noite depois que os meninos dormiam. Mas 3 semanas tem muitos dias, e uma casa pequena tem paredes que ouvem tudo, e Teresa era a mulher que percebia quando estava sendo tolerada em vez de recebida. Não houve briga. Houve apenas o dia em que Delmira varreu o corredor com força desnecessária logo cedo, e Ernesto ficou no quintal um tempo longo demais, olhando para o nada, e os meninos estavam mais quietos do que o costume. Nenhum deles disse nada. Não precisou. Teresa acordou antes do sol naquela manhã, arrumou a mala com cuidado para não fazer barulho, deixou um bilhete simples na mesinha da cozinha. Obrigada por tudo. Não se preocupe comigo. E saiu antes que a casa acordasse. Havia ouvido falar da fazenda Pedra Funda por anos. Todo mundo na região ouvia. Diziam que o gado era o melhor do município, que a terra era bem cuidada, que os trabalhadores eram tratados com justiça e pagos em dia. Coisa rara o suficiente para virar comentário. E diziam que o dono, Célimo Augusto Meireles, era homem de poucas palavras, mas de palavra dada que não voltava atrás. Era o que ela precisava. Não caridade, não piedade. Trabalho honesto, pagamento honesto e um patrão que fosse homem de princípios. Ela andou 6 léguas naquele dia de agosto. O sol estava no pico quando ela chegou à metade do caminho, e ela parou à beira de um córrego pequeno para beber água com as mãos em concha e molhar o lenço para passar no rosto. A água estava fria de nascer dentro da terra, e aquele frio nas mãos por alguns segundos foi a melhor coisa que havia sentido em semanas. Parou uma segunda vez para recolocar o sapato esquerdo que havia torcido e estava apertando o calcanhar. Sentou numa pedra à beira da estrada, tirou o sapato, examinou a costura que havia cedido levemente, ajustou o quanto pôde com os dedos e voltou a caminhar. Não chorou em nenhuma das 2 paradas, não porque não tivesse dor. A dor estava lá, constante e familiar, como o calor do sol e o peso da mala. Mas chorar no meio da estrada não resolvia o sapato, não refrescava o sol e não abria portão de fazenda. Então, não chorou. O portão de ferro da fazenda Pedra Funda surgiu no fim da tarde, quando a luz do sol já estava amarelada e comprida, fazendo sombras longas das árvores na estrada. Era um portão sólido, bem conservado, com as iniciais AM, forjadas no centro em ferro trabalhado por mão que sabia o que fazia. Atrás dele, uma alameda de jatobás altos e velhos, o tipo de árvore que leva décadas para crescer assim, que significa que aquela terra tinha história, que alguém havia plantado aquelas mudas pensando nos filhos e nos netos. A alameda levava até a sede da fazenda. Uma casa branca de telhado vermelho, varanda ampla, janelas verdes, sólida e bem proporcionada, como as construções do início do século, que eram feitas para durar. Um homem apareceu do lado de dentro do portão antes que ela chegasse a 10 passos. Corpulento, bigode espesso, camisa de algodão com mangas dobradas até o cotovelo. Olhar de quem já viu muita gente aparecer naquele portão querendo alguma coisa e aprendeu a avaliar antes de abrir. "O que a senhora quer?" ele perguntou sem abrir o portão. Não foi grosseiro, foi direto, que é diferente. "Falar com o céu, Augusto." Teresa respondeu, voz firme, sem hesitação. "O coronel não recebe senhora marcada."
Não estou pedindo visita, estou pedindo trabalho. O homem, que ela depois saberia chamar Benedito, o capataz, a examinou com um olhar profissional de quem avalia pessoas como se avalia animal ou ferramenta. O que essa peça vale, o que essa peça pode fazer, onde essa peça encaixa. Viu a mala, viu o vestido desgastado, viu os sapatos surrados, viu a postura que não combinava com nada disso. Que tipo de trabalho? Costura, cozinha, lida doméstica. Sei fazer tudo, sei fazer bem. Aprendi desde criança e não parei de aprender. E não fujo de serviço pesado. Benedito não respondeu de imediato. Virou as costas e caminhou na direção da sede com passos calculados, nem apressados, nem arrastados. Teresa ficou onde estava, no sol, sem se mover, sem olhar para o chão, sem demonstrar impaciência. O sol batia na nuca, os pés doíam, o calcanhar esquerdo estava irritado, onde o sapato havia apertado. Ela ficou parada, como se nada disso existisse. Quando Benedito voltou, disse apenas: "O coronel vai ouvir a senhora. Entre." A sede tinha cheiro de madeira velha e cera de carnaúba, dois cheiros que Teresa associava com casas sérias, casas onde as coisas eram tratadas com cuidado. As paredes da sala principal eram brancas e grossas, com um crucifixo grande de madeira escura acima da porta principal e uma prateleira alta carregada de livros que, a julgar pela camada fina de pó nas lombadas, ninguém havia tocado há pelo menos um ano. Havia uma mesa de reuniões no centro do cômodo, cadeiras de couro escuro em volta, e uma janela aberta para o pomar que deixava entrar um vento brando que cheirava a terra e a fruta madura. Céu. Augusto Meireles entrou pela porta dos fundos 3 minutos depois. Era um homem alto, de ombros largos, que não eram apenas estrutura, mas resultado de trabalho. O tipo de largura que se ganha carregando coisa pesada ao longo de décadas, não de herança. Cabelo e bigode já grisalhos, pele curtida pelo sol de muitos anos, mãos que tinham calombo nos lugares certos. Devia ter perto de 50 anos, talvez um pouco mais, mas era o tipo de homem em que a idade pouco importava porque a presença não dependia dela. Usava calça de algodão bom, camisa de linho aberta no colarinho, e tinha nas mãos, naquele momento específico, quando entrou, um pedaço de couro que estava examinando, como se tivesse saído do meio de alguma tarefa e ainda estivesse com o pensamento lá. Olhou para Teresa com atenção, não com o olhar de Benedito. Aquele era a avaliação instrumental. O olhar de Augusto era diferente, atento, sem pressa, sem julgamento precipitado, como quem lê um texto complicado e não quer pular linha. Ela não baixou o olhar. Ele colocou o pedaço de couro sobre a mesa. "Sente", ele disse, apontando para uma cadeira, com um gesto mínimo. "Prefiro de pé, com respeito." Uma pausa de 2 segundos. Ele assentiu levemente, como quem aceita uma condição que considera razoável. Nome: Teresa Campos, viúva de Manuel Campos, de Santo Eusébio. "Conheço o nome. Seu marido morreu faz quanto tempo?" 4 meses. "E a casa?" Ela não esperava a pergunta direta. Não da forma como ele fez, sem preâmbulo, sem o costume de fingir que não sabia, sem a delicadeza condescendente com que as pessoas geralmente rodeavam o assunto das desgraças alheias antes de chegar ao ponto. Augusto perguntou como quem quer saber, olhando nos olhos dela, e a simplicidade daquilo era quase brutal. "Tomada por dívida. Documentos que meu marido nunca assinou. Pode provar?" "Ainda não, mas posso." Outro silêncio. Augusto caminhou até a janela aberta para o pomar. Ficou de costas para ela por um momento, não de descaso, mas do jeito de quem precisa de um segundo para pensar sem que o outro veja o pensamento. Quando voltou, havia naquele rosto uma expressão que ela não conseguiu ler completamente. Era algo composto, como se cansaço e resolução tivessem chegado ao mesmo tempo e ainda não tivessem se organizado. "Temos uma mulher que cuida da cozinha grande, Dona Perpétua", ele disse. "Ela não precisa de ajuda lá. Mas a casa de hóspedes precisa de cuidado regular, limpeza, conservação, costura, manutenção."
Recebemos compradores de gado, autoridades, às vezes parentes de passagem. A casa precisa estar sempre em condições. É trabalho, não é leve. Aceito, Teresa disse antes que ele terminasse a frase. Não terminei. Ele a olhou com firmeza, mas sem rispidez. Era a firmeza de quem tem regras porque as regras importam, não porque gosta de mandar. Aqui as regras são simples e não mudam. Trabalho honesto, respeito entre todos, sem fofoca. O que acontece dentro desta fazenda não sai daqui. O que aconteceu fora fica lá fora. Não pergunto da vida de ninguém além do que precisa saber para trabalhar, e não aceito que perguntem da minha. Entendido. Tem onde dormir esta noite? Vim direto da estrada. Ele chamou por Perpétua com uma voz que não precisou elevar o tom. A cozinheira apareceu em menos de 1 minuto. Mulher baixa, sólida, cabelos completamente brancos, presos num coque firme com pinos de madeira, avental limpo, olhar que avaliava e arquivava ao mesmo tempo. Perpétua, Dona Teresa vai trabalhar na casa de hóspedes. Arruma o quarto dos fundos para ela e traz alguma coisa para comer. Perpétua olhou para Teresa com aquele exame rápido e completo que só as mulheres velhas sabem fazer. Levou 2 segundos e não deixou nada de fora. Então disse apenas, vem comigo, e virou as costas na direção da cozinha. Quando Teresa saiu acompanhada de Perpétua, Augusto ficou sozinho na sala de reuniões. Ficou parado por alguns instantes, olhando para a porta fechada. O pedaço de couro estava sobre a mesa onde havia deixado. Ele o pegou novamente, examinou, colocou de volta. Depois saiu pela porta dos fundos de volta ao trabalho, como sempre fazia, como se o mundo não tivesse acabado de mudar, mesmo que um pouco. O quarto dos fundos da casa de hóspedes era simples e limpo. Uma cama de solteiro com colchão de palha, um armário de madeira com 2 cabides, uma janela pequena com vista para o curral, uma mesinha de canto com uma vela e uma caixa de fósforos. O chão era de tábua larga, encerrado. As paredes eram brancas com uma mancha de umidade no canto superior esquerdo que ninguém havia reparado, porque quem dormia ali era visita de passagem e não ficava tempo suficiente para notar. Perpétua trouxe um prato de feijão com arroz e carne seca, uma fatia de broa de milho e um copo de suco de tamarindo que estava ácido do jeito certo. Colocou tudo sobre a mesinha sem cerimonial e disse: amanhã cedo tem café às 5:30 na cozinha grande. Você começa a trabalhar depois do café. Obrigada, Teresa disse. Perpétua a olhou por um segundo com aquela expressão indecifrável pela metade. Não de afeto, ainda não, mas de algo que era pelo menos reconhecimento. Depois saiu e fechou a porta com cuidado. Teresa comeu tudo o que havia no prato. Comeu devagar, com atenção, como quem sabe o valor do que está recebendo. Depois, ficou sentada na beira da cama por algum tempo, com o rosário da mãe entre os dedos, olhando pela janela pequena para o curral, onde 2 cavalos se moviam lentos no crepúsculo. Apagou a vela e deitou com a roupa que tinha, porque a outra muda estava na mala e estava cansada demais para desfazê-la. Naquela noite, no quarto dos fundos da casa de hóspedes da fazenda Pedra Funda, Teresa Campos dormiu mais de 6 horas seguidas pela primeira vez em 4 meses. Não sonhou, mas acordou com uma sensação estranha, quase esquecida, como cheiro de coisa guardada que vai se revelando devagar de que o dia seguinte era possível. Os primeiros dias na fazenda foram de aprendizado silencioso. Teresa acordou antes dos 5:30 no primeiro dia e antes dos 5 nos dias seguintes. Não era estratégia. Era o hábito de 20 anos, acordando cedo para preparar a casa antes que Manoel levantasse, um ritmo que o corpo havia incorporado tão fundo que nem o sofrimento dos meses anteriores havia conseguido quebrar. Ela foi ao café da cozinha grande antes de qualquer trabalhador e ajudou Perpétua a cortar o pão sem que ninguém pedisse. Perpétua não disse nada, mas notou. Era daquele tipo de mulher que nota tudo e comenta o estritamente necessário.
A casa de hóspedes estava num estado que Teresa chamaria de abandono funcional. Tecnicamente mantida, limpa no básico, mas sem nenhum cuidado além do mínimo. Cortinas desbotadas que precisavam de sol. Colchões que precisavam ser sacudidos e expostos ao calor do meio-dia. Madeiras das janelas que pediam cera. Louças que haviam perdido o brilho de tanto uso e pouco trato. Dobradiças que chiavam. Uma pia com bica que pingava. Ela trabalhou sem esperar que alguém mandasse. Arrumou uma sequência lógica. O que precisava de sol tinha que sair cedo, quando o sol estava bom. A costura podia ser feita à sombra da varanda no fim da tarde. A cera nas madeiras era serviço de manhã, antes do calor. Encontrou no depósito as ferramentas que precisava. Pediu à Perpétua onde ficavam os panos, o sabão, o óleo de linhaça. Consertou a dobradiça do quarto principal com uma chave que achou pendurada na parede do depósito. A bica da pia ela mesmo não conseguiu resolver, mas identificou onde estava o problema e comunicou a Perpétua com precisão, não como reclamação, mas como informação útil, que foi repassada ao peão responsável pela manutenção. A cortina do quarto principal estava rasgada numa das dobras. Ela a remendou com tecido que sobrou de um rolo esquecido num baú no fundo do armário de costura, escolhendo cor e textura que combinassem o suficiente para que o remendo parecesse intencional. No terceiro dia, Perpétua parou na entrada da sala principal da casa de hóspedes, ficou olhando ao redor por alguns segundos e disse: "Você costura bem. Aprendi com minha mãe." Teresa respondeu, sem parar o que estava fazendo. Sua mãe tinha paciência. Tinha. E mão firme. As duas coisas juntas. Perpétua fez um som que ficava entre aprovação e humor contido e voltou para a cozinha. Era o tipo de conversa que, naquele universo de poucas palavras, equivalia a uma aliança. Teresa entendeu isso sem precisar que fosse explicado. Augusto aparecia na casa de hóspedes uma vez por dia, geralmente no final da manhã, para verificar o estado do lugar e confirmar se estava pronto para a eventual visita. Sempre chegava com passos que se ouviam de longe, não por descuido, mas como aviso natural de homem que respeita o espaço alheio. Examinava o cômodo com o mesmo olhar atento e sem pressa que havia usado quando a recebeu na sala de reuniões. Fazia algum comentário prático. Esse trinco precisa de óleo antes de ferrugem pegar, aquela janela está emperrando no lado direito, a torneira da cozinha tem um cano que precisa de atenção no final do mês. Nunca comentava o trabalho de Teresa. Não elogiava, não criticava, não reconhecia em voz alta o que havia sido feito desde a última vez que estivera lá, embora fosse evidente, pela forma como seus olhos percorriam o cômodo, que ele via cada detalhe. Ela foi entendendo, ao longo da primeira semana, que aquilo era o maior respeito que ele sabia dar. Elogio gratuito era coisa que Augusto Meireles não fazia, mas ele voltava todos os dias. E todos os dias os olhos encontravam o que havia sido feito. E todos os dias ele saía sem reclamação. Naquele mundo, isso valia mais do que palavras. Na segunda semana, a tensão entrou pela porta dos fundos. Benedito, o capataz que havia aberto o portão para ela no dia da chegada, começou a fazer perguntas. Não para ela, nunca diretamente para ela, o que era revelador em si mesmo. Para Dona Perpétua, para os peões mais novos que não tinham o hábito de calar, para a lavadeira que vinha 2 vezes por semana e tinha a língua comprida. Perguntava sobre o marido morto de Teresa, sobre as circunstâncias da morte, sobre as dívidas que ela havia mencionado na chegada, sobre por que uma viúva viajaria sozinha sem parente, sem recomendação, sem carta. Teresa soube disso porque Perpétua a chamou na tarde da quarta-feira daquela semana, enquanto as duas estavam na cozinha grande, e disse, sem rodeio, com a objetividade de quem considera que a informação pertence a quem pode usá-la: "Benedito anda perguntando coisas sobre você. Não sei o que quer saber, mas você merece saber que ele pergunta." Teresa agradeceu com um nó no estômago que não mostrou no rosto.
Começou a observar Benedito com a atenção que havia aprendido a usar naqueles meses. A atenção de quem não pode se dar ao luxo de ignorar detalhes. Notou que ele sumia por períodos de 1 ou 2 horas no horário do almoço, quando deveria estar supervisionando o curral e a ordenha da tarde. Notou que recebia correspondências, não pelo correio oficial que chegava na sede, mas por mão de peão de outra fazenda que aparecia esporadicamente, e as escondia dobradas embaixo do colete antes de guardar no bolso interno. Notou que, nos dias em que Augusto saía para a vistoria nas pastagens mais distantes, o que acontecia 2 ou 3 vezes por semana, Benedito ficava mais próximo da sede do que as funções de um capataz de campo justificariam. Era a postura de alguém que estava fazendo um segundo trabalho. Ela não disse nada a ninguém. Ainda não tinha prova e sabia, pelo que havia vivido, que acusar sem prova era o caminho mais curto para perder a única vantagem que tinha: a credibilidade de alguém que até então não havia mentido para ninguém nessa fazenda. Na 3ª semana, um cavalo branco parou na entrada da fazenda. Doutor Raimundo Valente desceu do animal com a mesma compostura com que fazia tudo, como se o mundo fosse um palco e ele soubesse que estava sendo observado e apreciava isso. Terno de linho bege, quase sem amasso depois de léguas de estrada, o que significava que havia parado em algum lugar no caminho para se arrumar antes de chegar. Chapéu de feltro claro, sorriso na entrada da alameda que ele distribuiu para os peões que cruzou como quem distribui moeda, 1 por 1, calculado, sem custo aparente. Veio a pretexto legítimo. O cartório de Santo Eusébio estava processando registros de demarcação de terras na região, e havia questões técnicas que envolviam as pastagens do limite norte da fazenda Pedra Funda. Era o tipo de assunto que um tabelião podia validamente trazer a um fazendeiro, e Valente sabia escolher pretextos que tinham fundamento suficiente para que ninguém pudesse questionar sem parecer paranoico. Teresa estava na varanda da casa de hóspedes, remendando uma calça de trabalho de um dos peões que Perpétua havia pedido que consertasse, quando viu o cavalo branco pela cerca do pomar. O reconhecimento foi instantâneo e físico, como um balde de água fria no peito, não de medo, mas de algo anterior ao medo, aquele estado de alerta puro em que o corpo sabe antes que a mente processe. Ela ficou completamente imóvel por 3 segundos. Agulha parada no tecido, olhos fixos na figura distante que atravessava o pátio em direção à sede. Depois entrou no quarto, fechou a janela e ficou sentada na borda da cama com as mãos unidas no colo e os olhos fechados, até que o coração voltasse a um ritmo que ela pudesse controlar. Abriu os olhos, respirou, pensou. Ele estava aqui. Por acaso, ou não era questão que podia esperar para ser respondida? O que não podia esperar era decidir o que fazer com essa informação. Ela não foi ao jantar naquela noite. Pediu a Perpétua que lhe trouxesse o prato ao quarto, alegando dor de cabeça. O único tipo de mentira que Teresa se permitia, quando a necessidade era suficiente. Perpétua trouxe o prato sem perguntar nada, mas com um olhar que disse mais do que qualquer pergunta. À noite, com a janela entreaberta para capturar o vento sem ficar exposta, ela ouviu vozes vindas da varanda da sede. O tom casual de 2 homens jantando como se fossem apenas o que pareciam, um fazendeiro e um tabelião discutindo assuntos de terra. Valente tinha a voz projetada de quem gosta de ser ouvido e sabia modular o volume conforme convinha. Mas quando a jarra de água que Perpétua havia pedido para levar à mesa da sede, serviço que normalmente ficava com a lavadeira, mas que ela havia pedido a Teresa naquela noite específica e que Teresa havia aceitado porque recusar seria chamar a atenção, ela passou pela sala de jantar da sede num trânsito de 30 segundos, tempo suficiente para colocar a jarra, para sentir o peso do silêncio que caiu quando ela entrou e para ver, num segundo, num reflexo rápido contra o espelho de parede, a troca de olhares entre Valente e Benedito, que estava servindo a mesa.
Foi a troca de olhares de dois homens que têm um assunto em comum que não existe oficialmente. Ela voltou para a cozinha. Entregou a bandeja à Perpétua. Voltou para o quarto. Deitou no escuro com os olhos abertos, pensando com a clareza fria que às vezes chega quando não há mais espaço para se enganar. Valente sabia onde ela estava. Por Benedito, que havia sido plantado antes dela chegar, ou recrute depois, não importava qual. E Valente havia vindo pessoalmente, o que significava que a situação havia chegado a um ponto em que ele precisava avaliar por si mesmo o que estava em risco. O que estava em risco era ela. Especificamente, a possibilidade de que ela, com tempo e tranquilidade, pudesse encontrar o que precisava para provar a fraude. A pergunta não era se ele ia agir. A pergunta era de que forma e quando. A resposta chegou 4 dias depois, com sotaque gaúcho. Padre Stanislau era conhecido em Santo Eusébio e nas fazendas ao redor como homem de fé sincera e moral rígida. 2 qualidades que podiam ser admiráveis em separado, mas que juntas, naquele homem específico, produziam uma combinação perigosa. A convicção inabalável de que sua obrigação espiritual incluía a supervisão do comportamento alheio. Ele fazia visitas pastorais às propriedades maiores da região, com regularidade, celebrando missas para os trabalhadores, batizando filhos, administrando sacramentos e, ao longo de tudo isso, avaliando a ordem moral das casas que visitava. Chegou à fazenda Pedra Funda numa manhã de quinta-feira. A missa no terreiro reuniu os trabalhadores, que foram com a mistura usual de fé genuína e ausência de alternativa. Augusto assistiu de pé ao fundo, como sempre fazia, presente por respeito à crença alheia, distante o suficiente para não ser confundido com fervor. Depois da missa, o padre foi tomar café na varanda da sede, como era costume. Teresa estava trabalhando na casa de hóspedes e via a varanda obliquamente, de longe suficiente para não ouvir a conversa normal. Mas a varanda estava na direção do vento da manhã, e vozes na varanda, naquela construção de paredes grossas e cobertura longa, carregavam mais do que quem falava geralmente calculava. O padre começou devagar, com a habilidade de quem sabe que o assunto delicado precisa de aproximação gradual. Falou das visitas às outras fazendas, da situação das famílias dos trabalhadores, de assuntos paroquiais. Depois, num tom que pretendia ser de preocupação discreta, mas que tinha o timbre da acusação velada. Coronel, chegou ao meu conhecimento, e não venho aqui como fofoca, venho como pastor desta comunidade, que o senhor abrigou recentemente uma mulher de situação delicada, uma viúva que perdeu casa e marido em circunstâncias que, por mais que me constranja dizer, não são completamente claras para a boa gente de Santo Eusébio. Uma mulher que apareceu aqui sem recomendação, sem parente, sem referência conhecida. Teresa havia parado de trabalhar. Estava de pé dentro da sala principal da casa de hóspedes, muito quieta, com o pano de cera na mão. Padre Stanislau. A voz de Augusto tinha uma qualidade que ela já havia aprendido a reconhecer. Não era raiva, que teria sido mais fácil. Era algo mais fundo e mais firme. A voz de alguém que chegou a uma conclusão e não pretende revisá-la. Quem me deu a recomendação de Dona Teresa foi minha própria consciência. Trabalhei nessa terra a vida toda. Essa terra ensina a olhar para uma pessoa e saber o que se vê. O que vejo em Dona Teresa é trabalho, honestidade e circunstâncias injustas. Uma pausa. Se alguém tem prova do contrário, prova, não boato, que apresente. Enquanto não apresentar, o assunto não existe nesta fazenda. O padre pigarreou. Apenas cumpro minha obrigação pastoral, coronel. A moral desta comunidade, Augusto disse, com a mesma calma que tinha o efeito de uma porta fechada com firmeza, se beneficia quando se trata mulher honesta com honestidade. O café está muito bom, padre. Dona Perpétua sabe o que faz. A conversa encerrou ali. O padre ficou mais 30 minutos bebendo o café
e falando de outras coisas. E foi embora sem retomar o assunto. Teresa estava de pé no mesmo lugar quando ouviu os cascos do cavalo do padre saindo pela alameda. Ficou assim por mais alguns minutos, com o pano de cera que havia esquecido de usar ainda na mão. Não era gratidão o que sentiu, embora gratidão estivesse lá como componente. Era algo que tinha mais camadas. O reconhecimento de que alguém havia posto a própria palavra na frente da dela, sem ela pedir, sem precisar, sem nada em troca. Em 20 anos de casamento honesto e bom, isso havia acontecido. Nos 4 meses desde a morte de Manuel, com tudo que havia perdido e com todos que haviam ficado quietos, não havia acontecido uma única vez. Naquela tarde, quando Augusto cruzou o pátio voltando da vistoria no setor de reprodução, ela estava na varanda da casa de hóspedes, varrendo o que já estava limpo, sem necessidade real. Ele passou com passos normais em direção à sede e, num ponto do cruzamento, brevemente, sem parar, sem sorrir, a olhou. Não foi longo, não teve explicação. Só foi direto e continuou andando. Ela varreu o mesmo palmo de varanda por mais 2 minutos, sem perceber que estava fazendo isso. Numa tarde chuvosa da semana seguinte, Perpétua contou sobre Antônio Braga. Não foi fofoca. Teresa entendeu isso claramente pela forma como Perpétua escolheu o momento e as palavras. Foi contexto necessário. Foi a mulher velha que conhecia aquela casa há mais de 20 anos, explicando o mapa emocional de um território que a recém-chegada precisava entender para não pisar onde não devia, sem perceber. A chuva batia no telhado de zinco da cozinha grande, com aquele som constante e sem ritmo definido que transforma a cozinha num lugar fora do tempo. As duas estavam descascando mandioca para o caldo do jantar, sentadas em banquinhos baixos, com a bacia entre elas. Perpétua começou pelo começo, como quem sabe que história pela metade não serve. O coronel teve um amigo desde criança, Antônio Braga. Cresceram juntos nessa terra, filhos de vizinhos. Andaram juntos desde que tinham tamanho de criança para andar. Quando cresceram, trabalharam juntos, fizeram as primeiras vacas juntos, aprenderam os negócios juntos. Eram do tipo de amizade que você vê e pensa, esses dois vão ficar assim até velho. Ela pausou para passar a faca pela raiz, com a precisão tranquila de quem executou aquele gesto tantas vezes que não precisava pensar mais. Uns 12 anos atrás, surgiu uma oportunidade grande. Um grupo de fazendeiros de Minas e São Paulo, formando sociedade para expandir, precisava de capital de entrada considerável. O coronel tinha, Antônio não tinha o suficiente. Estava num momento difícil, colheita ruim 2 anos seguidos, tinha pegado empréstimo de banco que ainda estava pagando. E? Teresa perguntou, mantendo o ritmo da descascação, sem apressar o que não devia ser apressado. O coronel tinha 2 escolhas. Esperar Antônio juntar o capital faltante, o que podia demorar 2 ou 3 anos, e a oportunidade podia não esperar. Ou entrar sozinho, aproveitar o momento, deixar o amigo de fora dessa vez. Perpétua olhou para ela brevemente sobre a mandioca. Entrou sozinho. Antônio ficou de fora. A sociedade foi muito bem. O coronel prosperou mais do que esperava. E Antônio? Ela descascou 2 pedaços em silêncio. Antônio não se ergueu mais. Perdeu a fazenda que tinha. Pequenininha, mas era dele, herança do pai. Foi trabalhar de empregado em terra dos outros. Nunca mais teve o mesmo chão. Morreu 6 anos depois, pobre sozinho, sem família constituída, sem nada com o nome dele. O coronel sabe disso tudo? Sabe tudo. Foi ao enterro, pagou o caixão de bolso próprio, mandou limpar a sepultura, manda fazer isso todo ano ainda hoje. Perpétua abaixou a voz um pouco, não de sigilo, mas com o cuidado de quem fala de coisa séria. Mas sabe também que o dinheiro que tem hoje, a fazenda que cresceu, o gado que multiplicou, tudo isso foi diferente por causa da escolha que fez. Que se tivesse esperado o amigo, as coisas teriam sido outras. Teresa ficou quieta por um longo momento, a faca parada sobre a raiz.
Ele não abandonou o amigo por maldade, ela disse. Era observação, não defesa. Não. Abandonou por ambição. Perpétua respondeu com a objetividade de quem já pensou muito nessa distinção. O que é diferente da maldade, mas não é menos pesado para quem carrega. Talvez seja mais, porque ambição é difícil de odiar e impossível de perdoar completamente. A chuva continuava no telhado de zinco. Teresa pensou em Manuel, que morreu sem saber que havia sido traído por um homem em quem confiava. Pensou em si mesma, que havia descoberto a traição depois, quando já não havia mais nada que pudesse fazer para protegê-lo. Pensou nesse homem austero que andava pela própria fazenda como se estivesse cumprindo pena, não de prisão, mas de uma dívida que escolheu não esquecer. Eram histórias completamente diferentes, mas a solidão que cada uma delas produzia era feita da mesma matéria. O golpe de Valente veio num domingo de setembro, feito com a elegância de quem aprendeu que o veneno mais eficaz não tem cheiro. Era costume estabelecido na região que, no primeiro domingo do mês, os fazendeiros maiores se encontrassem na praça central de Santo Eusébio depois da missa. Não era reunião formal, não tinha pauta. Era o tipo de rito social que as comunidades pequenas criam para manter a coesão. Homens de gravata e chapéu trocando informações sobre colheita e preço de gado, reclamando do governo, fazendo os acordos que não ficam escritos em lugar nenhum, mas que valem mais do que contratos. Era onde reputações eram confirmadas ou destruídas, onde boatos se transformavam em fato pela força da repetição, onde o peso do nome de cada um era pesado e repesado a cada mês. Augusto ia por obrigação mais do que por prazer. Era homem de fazer, não de falar, e aquelas reuniões na praça tinham mais conversa do que ele considerava necessário. Mas ia, porque sabia que presença era parte do que mantinha o respeito, e respeito era parte do que mantinha os negócios funcionando. Teresa ficou na fazenda naquele domingo. Trabalhou na casa de hóspedes até o meio-dia. Almoçou na cozinha grande com Perpétua e 2 peões velhos que ficaram na fazenda, e foi para a sombra da varanda com Costura no fim da tarde. O que ela não sabia, o que ninguém da fazenda sabia, era que Valente havia chegado a Santo Eusébio no sábado à noite, e havia passado a noite sendo muito cuidadoso. Não fez discurso, não acusou, não foi ao padre nem ao juiz. Foi às mesas de dominó do botequim, foi ao alpendre da farmácia, onde os homens mais velhos sentavam no fim do dia, foi às conversas de portão entre vizinhos que se estendiam até a noite boa, e em cada lugar deixou 1 ou 2 palavras. Pobre Manuel Campos, que vida difícil teve com aquela mulher, nunca completando a frase, nunca especificando, nunca assumindo nada. Deixava que cada ouvinte terminasse o raciocínio com o que a própria imaginação fornecia, o que sempre era pior do que qualquer acusação explícita. Quando Augusto chegou à praça depois da missa, o clima estava diferente de forma quase imperceptível para quem não prestasse atenção. Mas Augusto prestava atenção. 20 anos de negócios ensinavam a ler o ambiente como se lê o tempo, pelos sinais pequenos, não pelos grandes, menos cumprimentos do que o costume. 1 ou 2 homens que normalmente vinham conversar ficaram um passo a mais de distância sem razão aparente. Olhares laterais que se desviavam 1 segundo cedo demais. Foi Célio Borges quem se aproximou. O fazendeiro mais velho da região, 72 anos, homem de reputação construída em décadas de trabalho honesto e de ter conhecido o pai de Augusto desde rapaz. Veio de lado, com a descrição de quem traz coisa que a pessoa precisa saber, mas que também não é agradável de contar. Augusto, preciso te dizer uma coisa. Voz baixa, chapéu inclinado para cobrir a boca de quem pudesse estar olhando. Valente passou a noite aqui. Andou espalhando histórias sobre a mulher que você abrigou. Disse que ela tem dívidas não resolvidas na cidade, que saiu sem regularizar situação, que o marido morreu em circunstâncias que merecem investigação. Não disse abertamente. Você sabe como ele faz.
mas disse o suficiente. As pessoas estão acreditando porque vem de tabelião, e tabelião tem autoridade de papel mesmo quando o que diz não tem fundamento. Augusto escutou tudo com a expressão fechada e atenta que usava quando estava processando informação importante. Quando Borges terminou, apertou a mão do homem velho com firmeza e agradeceu. Montou no cavalo e voltou para a fazenda antes do almoço, o que nunca fazia num domingo. Teresa estava no pomar quando ouviu os cascos na entrada da alameda. Havia aprendido, ao longo das semanas na fazenda, a reconhecer o ritmo específico do cavalo de Augusto, um trote cadenciado com uma leve irregularidade no passo direito que o animal tinha desde antes dela chegar, segundo Perpétua. E havia aprendido a ler a postura de Augusto no cavalo como se lesse texto. Costas retas era neutro, costas levemente para frente era preocupação com o trabalho e aquela rigidez específica nos ombros que via agora era outra coisa. Era resolução antes da ação. Ele desmontou com um gesto preciso, prendeu o cavalo no poste do pomar e veio diretamente em sua direção. Parou a 3 passos de distância. Olhou para ela com aquela expressão direta que era a marca de tudo que ele era. Sem disfarce, sem suavização, sem rodeio. Valente esteve em Santo Eusébio ontem à noite, espalhando história sobre a senhora. Preciso de uma coisa, a verdade completa. Existe algum processo judicial em seu nome? Qualquer coisa, por menor que seja, que ele pudesse usar? Não, ela respondeu, com a mesma firmeza direta. O único processo que existe é o que ele mesmo fabricou para tomar minha casa. Se há processo, é esse, e é contra mim injustamente, não por mim. A senhora pode provar a fraude? Ela ficou quieta por 3 segundos. Era a pergunta que carregava há 4 meses, como se carrega uma dívida que não se consegue pagar, presente em cada momento de silêncio, pesando em cada decisão, definindo os limites do que era possível fazer. Existe um caminho, ela disse com cuidado. Quando Manuel registrou a casa em nosso nome, há 16 anos, o tabelião da época era seu Alcides, homem reto que mantinha os registros conforme a lei determinava. Havia um livro de copiagem, uma cópia de todos os registros que ficava no arquivo da Câmara Municipal, separado do cartório. Valente assumiu o cartório 6 anos atrás e tratou de sumir com a escritura original dos registros dele. Mas o livro de copiagem da Câmara não estava sob o controle do cartório. Se esse livro ainda existe, minha escritura está lá, com a data anterior ao suposto empréstimo, com meu nome junto ao de Manuel, o que invalida qualquer garantia dada sem minha assinatura. Augusto ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para ela com aquela expressão de quem está calculando, não os riscos, mas as possibilidades. Eu conheço o vereador Arthur Lemos. Ele tem acesso ao arquivo da Câmara Municipal por função do cargo. Uma pausa breve. Não prometo resultado, mas consigo que ele procure. Ela o olhou com uma expressão que não era gratidão. Era algo mais preciso do que isso. Era o reconhecimento entre 2 pessoas que chegaram ao mesmo ponto por caminhos diferentes e se reconheceram ali. Por que o senhor está fazendo isso? Ela perguntou. Não era desconfiança. Era necessidade genuína de entender. Não para decidir se devia aceitar, mas para saber exatamente o que estava acontecendo. Augusto pensou antes de responder. Era o tipo de homem que não dizia o que não havia pensado e que pensava antes de dizer qualquer coisa que importasse. Porque já deixei uma pessoa sozinha numa situação que eu podia mudar. Ele a olhou diretamente. Essa pessoa morreu. Não consigo mudar isso, mas não tenho interesse nenhum em repetir a mesma escolha. Ele foi embora antes que ela respondesse, e ela ficou no pomar por um longo tempo depois, com o sol da tarde pesado nas costas, pensando naquilo que havia dito, não no que revelava sobre a história dele. Perpétua já havia contado, mas na forma como havia dito, sem drama, sem se colocar como herói da própria correção,
com a secura de alguém que vive com um peso e não pede aplauso por carregar, apenas explica, quando a situação exige, por que faz o que faz. Havia algo muito raro nisso. Ela havia conhecido muitos homens bons em 42 anos de vida, mas homens capazes de admitir o peso do próprio erro sem usar o erro como desculpa para nada, esses eram raros o suficiente para fazer parar. 2 dias depois, Benedito sumiu da fazenda. Não pediu demissão, não avisou, não deixou recado. Sua tralha havia desaparecido do quarto no alojamento dos peões. O cobertor, a muda sobressalente, a navalha de barbear que ficava na prateleira acima da bacia. E ele não estava no café da manhã. Nenhum peão sabia de nada, ou pelo menos nenhum disse que sabia. Augusto não demonstrou surpresa excessiva. Mandou o peão mais antigo e confiável assumir as funções interinamente, e não comentou mais sobre o assunto na presença de ninguém. Teresa entendeu que a fuga de Benedito era sinal de que Valente havia calculado que a situação estava ficando mais complicada do que ele havia previsto, e havia tirado o peão do tabuleiro antes que este se tornasse prova de algo, ou que o próprio Benedito havia decidido se afastar antes que a proximidade com Valente custasse mais do que o pagamento que recebia. De qualquer forma, um par de olhos a menos dentro da fazenda e um argumento a menos na lista de problemas imediatos. 6 dias depois do domingo na praça, o vereador Arthur Lemos mandou um bilhete a Augusto pela mão de seu filho mais novo. O livro de copiagem existia. Estava no arquivo da Câmara, numa gaveta numerada, entre outros documentos do mesmo período. E havia nele, datado de 16 anos atrás, com as assinaturas do tabelião Alcides, das testemunhas e dos proprietários, o registro completo de uma escritura em nome de Manuel Pedro Campos e Teresa Luz Campos, do imóvel na rua principal de Santo Eusébio, número 42. Quando Augusto lhe contou naquela tarde, Teresa estava costurando na varanda da casa de hóspedes. Ela parou a agulha no meio do ponto e ficou imóvel por um momento que não teve duração mensurável. Não era espanto. Era o fim de uma tensão que havia durado 4 meses, e o fim de uma tensão longa às vezes dói mais do que a tensão em si. O corpo não sabe como reagir quando algo em que aprendeu a viver desaparece de repente. "O que fazemos agora?" ela perguntou com a voz mais quieta do que pretendia. "Pedimos uma cópia autenticada do registro ao vereador Lemos. Contratamos um advogado em Belo Horizonte. Alguém de fora da região que não tenha relação com Valente nem com nenhum dos juízes locais. Apresentamos o caso com a cópia como prova principal e solicitamos perícia grafológica nas assinaturas dos documentos de dívida. Vai demorar. Vai." Ele disse isso sem lamentação, como quem constata um fato da natureza. Processo honesto demora porque precisa de tempo para ser justo. Processo desonesto é mais rápido porque ninguém precisa verificar nada. Ele sentou na cadeira da varanda. A primeira vez, ela percebeu que o havia visto sentar em qualquer lugar que não fosse a mesa de refeição ou a sala de reuniões. Mas vai funcionar. O juiz da comarca é homem que eu conheço há 20 anos. É de lei, não é de favor. Teresa o olhou sentado ali, com a luz da tarde oblíqua no rosto. Aquela luz de fim do dia que não esconde nada e revela tudo. Era a primeira vez que ela o via descansar, mesmo que fosse por alguns minutos e mesmo que a postura continuasse reta como sempre. "O senhor vai se prejudicar com isso", ela disse. "Valente tem influências. Os compradores de gado, 2 cancelaram pedido na semana passada. Ele confirmou sem drama. Mais 2 podem cancelar quando souberem que contratei advogado de Belo Horizonte." Pausa. "Valente tem influência com o cartório e com parte da Câmara. Não tem influência com minha fazenda, com meu gado, com minha palavra, nem com o juiz Albuquerque, que é homem mais velho do que eu e não deve favor a ninguém há décadas. Por que isso vale esse custo para o senhor?" Ele a olhou.
Era a segunda vez que ela fazia aquela pergunta, com variações, e ela sabia que estava fazendo de novo porque precisava ouvir a resposta mais de uma vez para acreditar nela completamente. Porque Antônio Braga morreu sem que ninguém que podia ajudar tivesse ajudado, ele disse com a mesma calma de pedra de sempre. Eu era quem podia. Escolhi não ajudar. Tenho que viver com isso todo dia. Não consigo desfazer. Mas posso não repetir quando a escolha está na minha frente. Ela não respondeu. Mas voltou para a costura com os dedos mais leves no restante da tarde, e o ponto ficou mais uniforme do que havia ficado em semanas. Antes de sair já na porta, ele parou sem se virar. A senhora costura bem. A casa de hóspedes está melhor do que estava em anos. Era o primeiro elogio em 2 meses de trabalho. Ela ficou olhando para o tecido nas mãos depois que ele foi embora. E ficou assim por um tempo, com algo que não era alegria, mas que tinha a textura suave da alegria, passando devagar. A resposta de Valente à movimentação do vereador e ao rumor do advogado de Belo Horizonte não demorou. Não veio como confronto. Valente era esperto demais para confronto quando havia outras ferramentas disponíveis. Veio como pressão econômica e social, exercida com a invisibilidade de quem sabe que não pode deixar rastro. Na mesma semana, 2 compradores regulares de gado da fazenda Pedra Funda cancelaram pedidos por razões vagas comunicadas por carta. Um fornecedor de sal mineral e suplemento para o rebanho atrasou entrega alegando problemas de logística que nunca havia tido antes. E correu pela vila sem que ninguém pudesse identificar de onde havia saído. A história de que a fazenda Pedra Funda estava abrigando mulher de situação moral irregular, o que, em 1908, no interior de Minas, era o tipo de boato que manchava reputações construídas em gerações. Na segunda-feira da semana seguinte, Augusto reuniu todos os trabalhadores da fazenda no terreiro da sede. Eram 23 homens e 4 mulheres, peões, ordenhadores, carpinteiro, ferreiro, cozinheira, lavadeira e Teresa. Ficou de pé na escada da entrada da sede, de onde via a todos, e falou sem elevar a voz além do necessário para ser ouvido. Estão correndo histórias sobre Dona Teresa Campos. Vou dizer o que penso uma vez, e não vou repetir. O que dizem sobre ela não tem fundamento. Ela trabalha aqui com honestidade, e eu respondo por isso com meu nome. Se alguém aqui não se sentir à vontade trabalhando na mesma fazenda que ela, pode vir falar comigo hoje, pegar o acerto e ir embora, sem que eu guarde raiva. Mas enquanto estiver aqui, ela tem minha confiança e meu respeito, e será tratada com o mesmo respeito que todos os outros. Silêncio. Ninguém se moveu. Ninguém falou. Perpétua estava ao lado de Teresa na borda do terreiro. Disse em voz baixa, sem olhar para ela, com aquele tom de quem comenta o óbvio, porque o óbvio merece ser dito em voz alta às vezes. Esse homem tem muitos defeitos, mas não tem defeito de covardia. O processo judicial durou 4 meses e 18 dias. O advogado de Belo Horizonte contratado por Augusto se chamava Doutor Ferreira, 50 e poucos anos, sotaque da capital, eficiência que não precisava ser demonstrada porque estava em cada detalhe do trabalho. Era o tipo de homem que não fazia amigos facilmente, mas que, quando assumia um caso, o assumia até o fim com a frieza metódica de quem não tem interesse pessoal na questão e por isso pode ver o que os envolvidos não conseguem mais ver claramente. Ele chegou à região em outubro, reuniu-se com Teresa por 2 horas na sala de reuniões da sede. Augusto saiu deliberadamente da casa durante o encontro para que ela pudesse falar sem constrangimento. E saiu com o caderno cheio e a expressão de quem encontrou mais do que esperava encontrar. A cópia autenticada do livro de copiagem da Câmara Municipal, obtida pelo vereador Lemos, era a prova sólida. A escritura de 16 anos atrás, com o nome de Teresa junto ao de Manuel, significava que qualquer garantia dada sobre aquele imóvel precisaria de sua assinatura para ser válida.
Sem a assinatura dela nos documentos de dívida, e ela não havia assinado nada, o processo de execução inteiro era nulo. Além disso, doutor, Ferreira identificou irregularidades nos próprios documentos de Valente, inconsistências na datação, uma testemunha que havia morrido 2 meses antes da data indicada no documento e marcas de impressão que não correspondiam ao equipamento que o cartório possuía na época assinalada. Valente tentou atrasar o processo por via técnica, apresentando questionamentos formais sobre a autenticidade da cópia do livro de copiagem. Tentou fazer desaparecer o registro original de posse do cargo, mas Lemos havia tirado uma segunda cópia e guardado fora do arquivo municipal antes mesmo de comunicar Augusto, com a astúcia de quem sabia que coisas importantes costumam sumir quando pessoas poderosas ficam nervosas. Tentou, por meio de um vereador aliado, pressionar o juiz a devolver o processo para reanálise na jurisdição de outro município, manobra que o juiz Albuquerque recusou com uma anotação no processo que era, nos termos jurídicos formais da época, o equivalente a uma reprimenda pública. Em fevereiro de 1909, numa terça-feira de manhã, com garoa fina que não chegava a ser chuva e não parava de vez, o juiz Albuquerque proferiu sentença. Os documentos de dívida apresentados pelo doutor Raimundo Valente eram fraudulentos. O processo de execução que havia resultado na tomada da propriedade da família Campos era nulo em sua totalidade. A propriedade deveria ser devolvida a Teresa Luz Campos, única proprietária sobrevivente, e Dr. Raimundo Valente respondia por falsificação de documentos públicos em processo criminal que seria instaurado pela promotoria da comarca. A sentença foi lida na Câmara Municipal de Santo Eusébio naquela mesma tarde, numa sala que tinha mais gente do que comportava com conforto. Valente não estava. Havia partido para Belo Horizonte na véspera por motivo não comunicado, levando o que parecia ser mais do que uma mala de viagem de negócios. Não voltou. Teresa soube da sentença por uma carta do doutor Ferreira, que chegou pelo correio endereçada a Augusto, que a entregou a ela pessoalmente no pátio da fazenda naquela tarde, sem cerimônia. Apenas a carta estendida na direção dela, com a expressão neutra de sempre. Ela leu ali mesmo, de pé, com o papel nas mãos e o vento da tarde movendo levemente as bordas da folha. Leu devagar, como quem quer ter certeza de cada palavra antes de passar para a próxima. Depois releu o parágrafo central, aquele onde o juiz declarava os documentos fraudulentos e a propriedade sua, mais uma vez. Dobrou a carta com cuidado meticuloso, 4 dobras iguais. Guardou no bolso do avental. Ficou olhando para o pomar por um longo tempo, sem ver as árvores. Perpétua havia estado varrendo a varanda lateral com aquela dedicação específica de quem está varrendo, mas na verdade está prestando atenção em outra coisa. E disse, sem olhar diretamente, "Sua casa está de volta." "Está", Teresa respondeu. A voz saiu mais quieta do que pretendia. "E agora?" Uma pausa longa. O vento movia as folhas dos jatobás na alameda com aquele som verde e suave que ela havia aprendido a associar com aquele lugar. "Ainda não sei", ela disse, e era a verdade mais completa que tinha. Naquela noite, Augusto jantou na varanda da sede, como costumava fazer nas noites de tempo bom. Prato, talheres, copo d'água, o silêncio do fim do dia que para ele era descanso e não solidão. Ou pelo menos havia sido assim por muitos anos. Perpétua serviu e se retirou para a cozinha, como sempre. Teresa apareceu na entrada da varanda com uma tigela de doce de leite que havia preparado naquela tarde. Ela havia feito doce para os trabalhadores em comemoração ao desfecho. Simples, sem declaração, apenas o gesto de fazer uma coisa boa com as mãos, porque havia razão para isso. Havia sobrado. E sobrando, seria desperdício deixar. "Trouxe o que sobrou do doce", ela disse da entrada da varanda. "Pode deixar na mesa", ele disse sem levantar o olhar do prato.
Ela colocou a tigela. Ia se virar. Sente se quiser. Era a segunda vez. Na primeira, meses antes, em pé na sala de reuniões, ela havia recusado por princípio. Não cabia aceitar facilidade antes de saber o que o lugar era. Desta vez, ela conhecia o lugar, conhecia o homem, conhecia o que a cadeira significava e o que não significava. Ela puxou a cadeira e sentou. Ficaram em silêncio por um tempo considerável. O curral havia emudecido com o escurecer, os grilos tomavam conta do som da noite e a lua havia saído grande e amarelada atrás da mangueira velha do quintal. Era o tipo de noite que não pede conversa. Vai buscar a casa? Ele perguntou eventualmente. Tenho que ir verificar o estado. Está fechada há meses, não sei como está, e preciso regularizar os papéis com o novo tabelião que a Câmara nomeou. Faz sentido ir logo. Sim, ela olhou para a lua. Só que depois de regularizar, não sei bem o que se faz com uma casa vazia no meio de uma cidade onde as pessoas que viram o que aconteceu ficaram com as janelas fechadas. Augusto não respondeu imediatamente. Serviu uma colherada do doce de leite, provou, ficou quieto por um momento com aquela expressão de quem pensa de verdade antes de falar. A casa de hóspedes precisa de alguém responsável, ele disse finalmente. O trabalho que a senhora fez aqui nesses meses não é coisa fácil de substituir com qualquer pessoa. Uma pausa. Caso a senhora queira continuar, tem lugar aqui. Não era declaração de amor, não era proposta de casamento. Era Augusto Meireles, com 50 anos de rigidez e 12 anos de culpa, e uma fazenda que havia mantido funcionando injusta por décadas, dizendo da única forma que sabia dizer que havia um lugar reservado, se ela quisesse. Teresa ficou olhando para a lua atrás da mangueira por um tempo. Pensou em 20 anos de casamento numa casa que havia ficado apenas na memória. Pensou em 4 meses de estrada e vergonha imposta e dignidade mantida por pura teimosia de não ceder. Pensou em Perpétua e nas mandiocas descascadas na chuva e nos silêncios que valiam mais do que discurso. Pensou nesse homem ao lado, que havia posto a própria reputação na frente da dela diante do padre sem hesitar, que havia contratado advogado de Belo Horizonte com próprio dinheiro, sabendo o que custaria, que havia ficado na cadeira de reuniões, esperando ela terminar o raciocínio completo antes de responder, sempre. Vou arrumar os papéis da casa, ela disse. Aí depois volto para verificar as cortinas do quarto 3. Estava precisando de substituição. Uma pausa breve. Augusto a olhou de lado. Um olhar que naquele rosto que raramente revelava mais do que o necessário, tinha algo que podia ser chamado com cautela de leveza. As cortinas do quarto 3 já estão novas, ele disse. Então vou verificar o quarto 4. Ele não sorriu. Mas o silêncio que veio depois era de textura completamente diferente de todos os outros silêncios que haviam trocado ao longo daqueles meses. Era o tipo que tem algo dentro, não fora, que não pesa, que não espera. Teresa ficou na varanda até o prato de Augusto ser o último da mesa. Depois, levantou, levou a tigela vazia de volta para a cozinha e foi dormir com a leveza de quem deixou algo no lugar certo depois de carregar por tempo demais no lugar errado. Na manhã seguinte, ela fez uma lista prática: documentos a regularizar, imóvel a verificar, conversa com o novo tabelião. Calculou uma semana, talvez 10 dias. Quando foi se despedir de Augusto no pátio, ele estava com um dos peões examinando uma roda de carroça que havia rachado. Ele olhou para ela brevemente, da mesma forma que sempre olhava, sem suavizar, sem dramatizar. Precisa de dinheiro para a viagem? Tenho o que recebi aqui. É suficiente. Bom, voltou à roda. Quando voltar, avisa Perpétua para preparar o quarto. Era isso. Sem cerimônia, sem discurso, mas era exatamente e completamente isso. Teresa foi a Santo Eusébio com a mala de couro que havia trazido meses antes, agora com 3 mudas de roupa em vez de 2, porque Perpétua havia insistido em dar-lhe um vestido que sobrara de uma trabalhadora antiga.
Ela caminhou a Alameda de Jatobás, passou pelo portão de ferro com as iniciais AM, e tomou a estrada de terra que havia andado no sol de agosto em direção contrária. A cidade estava igual. As coisas ficam iguais quando você está diferente. E a diferença entre agosto e aquele fevereiro era que em agosto ela estava perdendo e agora estava regularizando, o que era diferente de ganhar, que nunca era a palavra certa para essas coisas, mas era diferente de perder. A casa estava em mau estado, como era esperado. Paredes com tinta descascada em vários pontos. Quintal tomado pelo mato, que havia crescido sem controle nos meses de abandono. O poço precisava de limpeza. Dentro havia mofo no canto da cozinha e uma janela com vidro trincado que alguém havia dado e que ninguém havia reparado. Ela percorreu cada cômodo com aquele olhar profissional que havia desenvolvido na casa de hóspedes, não de saudade, não de dor, mas de avaliação objetiva do que precisava ser feito. Fez a lista dos reparos no caderninho que Perpétua havia enfiado na mala junto com o vestido. Fotografou mentalmente cada detalhe. Conversou com o novo tabelião, jovem, educado, completamente diferente de Valente na postura e no olhar, e regularizou a escritura em seu nome. Assinou os papéis com a caneta que ele ofereceu em cima da mesma mesa onde Valente havia colocado os documentos falsos meses antes. A ironia era grande o suficiente para fazer rir se ela fosse do tipo que ria de ironia. Ela agradeceu o jovem tabelião com cordialidade e saiu. No último dia, em Santo Eusébio, de manhã cedo, ela foi ao cemitério. O túmulo de Manuel estava limpo. Ela havia pedido a Delmira que mandasse limpar quando soube do resultado do processo. Havia flores frescas, o que Delmira havia feito por conta própria, e isso Teresa agradeceu mentalmente à irmã com uma generosidade que o tempo havia tornado mais fácil do que era em agosto. Ela ficou junto à lápide por um tempo que não mediu. Não disse muita coisa em voz alta. Manuel havia sido homem de gestos, não de palavras longas, e ela havia aprendido a linguagem dele em 20 anos. Limpou com o pano que trouxera as bordas da lápide, onde havia acumulado poeira fina. Ajeitou as flores no vaso de pedra. A casa está regularizada, ela disse, finalmente, em voz baixa. Vou cuidar dela, mas não vou ficar lá por enquanto. Ficou em silêncio por um momento com a mão sobre a pedra fria. Você entenderia, ela disse. E tinha certeza de que sim. Voltou para a fazenda Pedra Funda no 9º dia. Perpétua havia preparado o quarto dos fundos da casa de hóspedes com antecedência de 2 dias. O lençol lavado e passado cheirava a sol e a alfazema. A janela estava aberta para o ar da manhã entrar. E havia um ramo de alecrim fresco na mesinha de cabeceira que Perpétua havia cortado do jardim de ervas que ela mesma cultivava ao lado da cozinha. Teresa entrou no quarto, colocou a mala no armário, ficou de pé um momento olhando para a janela aberta e para o curral ao fundo onde o dia normal da fazenda acontecia. Peões, gado, trabalho, o ritmo de lugar que sabia o que era. Bem-vinda de volta, Perpétua disse da porta com o tom de quem diz a coisa certa no tom certo, sem exagerar nenhum dos dois. Obrigada, Teresa respondeu. E era a primeira vez, desde muito antes de agosto, que aquela palavra saía sem o peso de quem está recebendo o que não merece. Saía simples, limpa, do jeito que obrigada deve sair. No fim daquele dia, Augusto apareceu na casa de hóspedes, como de costume para verificar o estado do lugar. Ela estava remendando uma almofada na varanda, trabalho desnecessário tecnicamente, mas as mãos precisavam de ocupação enquanto o dia terminava. Ele examinou o cômodo com o olhar de sempre, atento, completo, sem pressa. Assentiu uma vez. Está tudo em ordem? Está. Os papéis foram resolvidos. Bem, ia se virar. Coronel, ele parou. Obrigada por tudo que o senhor fez. Augusto ficou de costas por alguns segundos. Quando se virou, havia naquele rosto que guardava tudo com cuidado uma expressão que ela havia aprendido a reconhecer como a mais honesta que ele tinha. Não de alívio, não de satisfação, mas de algo mais preciso.
a expressão de quem sabe que fez a coisa certa e não precisa que ninguém confirme, mas reconhece o reconhecimento quando vem. Não foi por obrigação, ele disse. Eu sei, ela respondeu. Ele voltou para a sede. Ela voltou para a almofada. Naquela noite, Perpétua pôs uma segunda cadeira na varanda da sede, ao lado do lugar de Augusto. Não disse nada sobre isso. Não explicou, não anunciou. Simplesmente trouxe a cadeira e a colocou ali, com a eficiência tranquila de quem faz a coisa certa no momento certo, porque conhece a casa melhor do que qualquer pessoa viva. Teresa apareceu na varanda com a tigela de doce que havia preparado naquela tarde. Havia feito mais doce porque havia manteiga sobrando e porque havia razão para fazer coisas boas. Ela viu a segunda cadeira. Sentou. Augusto não comentou a cadeira. Ela não comentou a cadeira. Perpétua serviu o jantar para os dois com a discrição de quem sempre soube como as coisas deveriam ser e apenas esperou que as pessoas chegassem lá. A noite desceu sobre o cerrado com aquela lentidão específica do interior mineiro. Não de uma vez, mas aos poucos. A luz mudando de dourado para laranja, para rosa, para azul escuro, antes do preto completo, como se o dia se despedisse de cada coisa antes de ir. O curral estava quieto. Os grilos enchiam o silêncio com aquele som que não é ausência de som, mas presença de outro tipo de presença. A lua apareceu atrás da mangueira velha, grande como havia estado na noite anterior, como se tivesse ficado esperando. Não houve declaração, não houve promessa, não houve discurso sobre o que aquela segunda cadeira significava ou deixava de significar. Havia apenas a fazenda no escuro e dois adultos que haviam chegado ao mesmo lugar por estradas completamente diferentes. Ela, pela perda e pela injustiça e pela dignidade que recusou ceder. Ele, pela ambição e pela culpa e pela determinação de não repetir o erro que não conseguia desfazer e que haviam reconhecido um no outro ao longo de meses de silêncios carregados e palavras medidas e escolhas feitas sem cerimônia, a mesma coisa fundamental, que havia ali alguém que merecia o respeito de ser visto com honestidade. O amor não foi dito, mas estava na segunda cadeira que Perpétua havia colocado sem precisar que ninguém mandasse. Estava no elogio sobre a costura que havia levado 2 meses para chegar, porque Augusto não dizia o que não havia pesado. Estava na defesa feita diante do padre com aquela firmeza de pedra que não precisou elevar o tom. Estava na lista de reparos da casa de Santo Eusébio que ela havia guardado no caderninho de Perpétua, com a ideia de voltar. Estava no quarto com cheiro de alecrim, que estava pronto 2 dias antes de ela chegar. Era 1909 no Cerrado de Minas Gerais. O mundo era duro da forma que os mundos sempre foram duros, com a injustiça tendo nome e sobrenome e pasta de couro e sorriso de quem sabe parecer limpo. Com as janelas fechadas dos que viram e ficaram quietos, com os padres que vinham fazer perguntas sobre a moral alheia, como se a moral fosse propriedade coletiva. Mas havia fazendas onde os portões se abriam para quem chegava de pé, e havia mulheres que sabiam a diferença entre lugar ocupado por necessidade e lugar escolhido porque vale a pena. E que quando encontravam esse lugar, ficavam não porque não tinham para onde ir, mas porque haviam olhado ao redor e decidido que ali era onde queriam estar.